Olá, meninos e meninas! Vamos começar mais uma atividade do dia e essa é a nossa última, não é? Nós vamos revisar um pouquinho de adjetivo e relembrar dos anos anteriores grau do adjetivo, certo? Então, eu vou te explicar tudo de novo. Vamos começar? Abra o seu livro de português na página 112 e 113. Nós vamos começar relembrando o que é adjetivo. Você já sabe que adjetivos são aquelas palavras que combinam com o substantivo em gênero e em número. Se o substantivo for masculino, o adjetivo também será. Se o substantivo estiver no plural, o adjetivo também ficará. Então, precisa combinar em gênero, masculino e feminino, e em número, plural e singular. Vamos ao exemplo? Menina esperta. Menina é um substantivo feminino no singular. Esperta é um adjetivo feminino no singular. Professores inteligentes. Professores é um substantivo masculino no plural. Então, o adjetivo também precisa estar no masculino e no plural. Inteligentes está no plural e é um substantivo masculino. Então, o substantivo e o adjetivo precisam combinar em gênero e em número. Agora, quando nós temos duas palavras dando a ideia de um adjetivo, então ali nós chamamos de locução adjetiva. Vamos observar essa frase. Amor verdadeiro é o amor de mãe. A expressão destacada é composta por mais de uma palavra, correto? De mãe. Chamamos de locução adjetiva o encontro de duas ou mais palavras com valor de adjetivo. Veja a lista de locução adjetivas que nós temos e dos seus respectivos adjetivos. Por exemplo, de mãe, materno. De pai, paterno. Com as mãos, manual. Do campo, campestre. Do céu, celeste. De região, regional. De boca, bucal. De cristal, cristalino. Com flores, florido ou floral. A gente pode, quando vai responder as atividades, trocar a locução por esses adjetivos. Por exemplo, se eu digo, não é bom ficar exposto à luz do sol. Do sol é a nossa locução adjetiva. Então, o adjetivo que pode substituir é não é bom ficar exposto à luz solar. Você tem um rosto de anjo. Você tem um rosto angelical. Gosto das festas de junho. Gosto das festas juninas. Então, a gente pode trocar as locuções por um adjetivo. Você vai treinar isso em sua atividade, tá bom? Então, aprendemos aqui adjetivo, aprendemos o que é uma locução adjetiva. Então, agora, nós vamos aprender o grau do adjetivo. Quando a gente está falando de grau, é o grau de comparar as coisas, de comparar os nossos substantivos aqui, tá? Comparar o adjetivo. Então, o grau do adjetivo, ele pode ser de igualdade, certo? De superioridade ou de inferioridade. Para isso, a gente precisa buscar nas frases alguns elementos que são importantes, que nos ajudam a identificar. Quando nós estamos falando em uma frase do grau comparativo de igualdade, nós sempre vamos encontrar na frase essas palavras tão, tanto ou quanto. Eu sou tão inteligente quanto Júlia. Eu sou tão forte quanto Ricardo. Então, a gente vai encontrar essas palavras nas frases. Quando estiver falando de superioridade, eu sou mais inteligente do que Ana. Eu como mais do que Ricardo. Ricardo é mais esperto do que Júlia. Ou de inferioridade, eu sou menos inteligente do que Bruna. Bruna é menos esperta do que Renata. Então, nós vamos encontrar aqui essas palavras na frase. Vamos identificar aqui, ó, nessa primeira. Márcia é
tão alta quanto Mônica. Então, quem é Márcia, quem é Mônica? Só pode ser essas duas, não é? Porque nós estamos usando tão e quanto. Vai lá na tabela, tão e quanto. É comparativo de quê? De igualdade. Bel é mais alta do que Márcia e Mônica. Mais do que é um comparativo de superioridade. Márcia e Mônica são menos alta do que Bel. Menos do que de inferioridade. Então, na primeira frase, nós temos o comparativo de igualdade. Nós temos aqui o tão e o quanto, ó. Tão e quanto, lá na nossa tabela. Na Bel é mais alta do que Mônica. Nós temos o comparativo de superioridade, porque na frase nós temos o mais do que. Márcia e Mônica são menos alta do que Bel. Então, nessa frase aí, nós temos o menos do que. Então, aqui, comparativo de inferioridade. Tranquilo aqui? Então, em relação ao grau do adjetivo, a gente pode classificar em igualdade, superioridade ou inferioridade. Tem alguns adjetivos que são especiais, como o bom, o mal, o grande e o pequeno. Eles possuem formas diferentes para o grau comparativo de superioridade. Por exemplo, bom, melhor. Mal, pior. Grande, maior. Pequeno, menor. Então, Márcia é maior do que Júlia. Márcia é maior do que Mônica. Então, aqui, quando a gente estiver usando maior, pior, o menor, nós estamos usando o grau comparativo de superioridade. Certo? Tranquilo até aqui? Vamos ver se nós conseguimos aprender? Nós vamos treinar um pouquinho esse conteúdo. Então, agora, você vai responder essas duas questões aqui que está na página 113 do seu livro. É apenas essa e na nossa aula online a gente treina e tira dúvidas sobre esse conteúdo. Então, precisamos fazer agora, certo? Então, na primeira questão, você vai circular o adjetivo das frases e você vai sublinhar os substantivos. A gente já fez isso na semana passada, ou foi na semana retrasada? Semana retrasada. Nós fizemos essa atividade, né? Muito parecida quando a gente estudou sobre adjetivo. Então, Mariana é uma aluna aplicada. Qual é aí o adjetivo? O adjetivo você vai circular. E qual é o substantivo? A palavra aplicada está dando qualidade a quem? A aluna, a Mariana. Mariana é uma aluna o quê? Aluna o quê? Aplicada. Então, nesse caso aí, aplicada está sendo a qualidade de aluna, do substantivo aluna. Então, nós vamos sublinhar aluna e circular aplicada. Letra B. Minha mãe comprou roupas novas para mim. A palavra novas é o adjetivo, correto? O adjetivo novas está se referindo a quem? Aí você vai sublinhar o substantivo e circular o adjetivo. Lembre-se, você sempre precisa ver se numa frase tiver dois substantivos, você precisa entender para quem está indo a qualidade, para qual substantivo está indo aquela qualidade, tá bom? Letra C. Como é confortável a sua poltrona? Qual é o adjetivo aí? Confortável, não é isso? O que é confortável aí? Aí você sublinha. Edson e Wesley são muito espertos e inteligentes. Quais são os adjetivos e quais são os substantivos? Eles estudaram na maior escola da cidade. Qual é o substantivo e qual é o adjetivo? Para quem é aquele adjetivo que você está circulando? É para a cidade? É para a escola?
é para eles, eles é um pronome, não é? Então não pode ser para eles. Segunda questão. Reescreva as frases, substituindo as locuções adjetivas destacadas por um adjetivo correspondente. É o mesmo que a gente viu aqui, ó, nessa tabela. Aqui nós temos a locução de mãe, de pai, com as mãos. E o adjetivo são esses que estão aqui em negrito. Mas não tem parecido, então você vai ter que aprender. Por exemplo, não é bom ficar exposto à luz do sol, locução, por muito tempo. Então, não é bom ficar exposto à luz solar por muito tempo. Reescreva a frase. Letra B. Todos os dias, mamãe leva minha irmã para um passeio de manhã. Todos os dias, mamãe leva minha irmã para um passeio matinal. Ok? Nunca tinha participado desta festa de junho. Nunca tinha participado dessa festa junina. Você tem o rosto de anjo. Você tem o rosto angelical. Aqui em casa só comemos carne de boi. Aqui em casa só comemos carne bovina. Certinho. Então, aqui a gente estudou adjetivo e locução adjetiva. Em nossa aula online amanhã, e eu vou pedir para que todo mundo revise, nós vamos estudar os graus do adjetivo. Grau comparativo, grau superlativo, de superioridade e o grau de igualdade, tá? E o comparativo de igualdade, superioridade, de inferioridade. Certo? Muito bem, finalizamos as nossas atividades da semana. Se você seguiu a nossa agenda, terminamos aqui. Eu espero que você tenha aproveitado para estudar e para reforçar todos os conteúdos dos kits que você recebeu essa semana. Então, um abraço, bom descanso, fiquem com Deus. Tchau!